Muito bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula ao vivo do programa Japonês Online. Uma aula sobre uma estrutura gramatical bastante simples, bastante importante, bastante frequente. Como todas as aulas ao vivo, a ideia é que essa tenha uma duração de 50 minutos a 1 hora, não menos que isso, também não mais. E como todas as aulas ao vivo, essa aula ao vivo está sendo gravada. Então vocês poderão acompanhar a gravação depois de algumas horas já no portal. A gravação, então se você perder um pouquinho do começo, um pouquinho do final, um pouquinho do meio, tiver que sair, ou simplesmente quiser rever depois, tá tudo certo, vai poder fazer isso. E o arquivo com as sentenças que nós vamos usar, vocês nos solicitam por e-mail também, caso vocês queiram, que vai ser bastante útil. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, e vocês confirmam para mim. Elielton chegando, Sara chegando também. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês confirmam para mim no chat, por gentileza, se apareceu e se ficou tudo... Se o Zoom está suficientemente visível ou se precisa aumentar um pouco o Zoom. Vamos compartilhar aqui um arquivo com as sentenças. Ó, tá aqui. Confirmem para mim, por gentileza, se apareceu, se está visível, legível, bonitinho, para que a gente possa começar com as condições técnicas 100%. A Júlia disse que está tudo certo. Tá bom para a Sara, para o Eberson também tá bom no PC, para o Elielton tá tudo certo. Não sei se tem alguém que esteja no celular, onde normalmente precisa um pouco mais de zoom. O Eric, que acho que está com iPhone, disse que tá tudo certo também. Então, acho que tá tudo certo, né? Vocês não iriam mentir para mim. Pessoal, hoje a gente vai falar de possibilidade e risco com kanosei ga aru e osore ga aru. O verbo aru vocês conhecem, é o verbo haver, existir. E aqui a gente insere mais uma palavra antes para criar uma estrutura gramatical. A gente encara como uma estrutura, né, uma coisa que vai além de vocabulário, mas entendendo as palavras que compõem, fica bem fácil entender, é algo muito intuitivo. E essa é a boa notícia da aula de hoje. É muito simples, é muito fácil. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que tem que ter, porque vocês precisam saber, porque é frequente. E cabe algumas explicações bem simples, e aqui, inclusive, tem um A faltando. Então, possibilidade e risco, até para explicar a diferença entre um e outro, que também é muito simples, vamos para a aula de hoje. Vou começar com kanosei ga aru. Existe a possibilidade de. Kanosei significa possibilidade. Então, kanosei ga aru, a possibilidade existe. Há a possibilidade. Simples assim. Vamos com frases de exemplo, que é muito bom também. Anotora wa abareru kanosei ga aru. Existe a possibilidade de aquele tigre perder o controle e se enfurecer. No contexto de zoológico ou na selva, né? Não, selva é na África, tigre é na Ásia. Então, num lugar selvagem, um tigre ali está tranquilo, mas é melhor não chegar perto, porque existe a possibilidade dele se enfurecer. Gabriel, seja bem-vindo. Ano significa aquele, até aqui tudo tranquilo. Torá é a palavra para tigre. Nem sempre escrito em kanji, às vezes ele vai aparecer em hiragana. Às vezes até os japoneses escrevem em katakana por mania deles. Mas o kanji é esse aqui, importante saber. Tigre, né? Aquele tigre. Anotora wa, falando sobre aquele tigre. Aqui a gente tem um verbo bem importante, que é o abareru. Abareru não tem uma tradução muito direta, mas abareru é quando a pessoa perde o controle e enlouquece, se enfurece e sai por aí quebrando tudo, né? Quando a pessoa dá um piti, quando a pessoa ou quem quer que seja. Então esse verbo não tem um equivalente direto para o português, mas ele significa quando a pessoa sai por aí enlouquecida e tal, fazendo escândalo, quebrando tudo e etc. E aqui nesse contexto, Ana Maria, seja bem-vinda, a gente está falando que o tigre pode se enfurecer e sair por aí irreconhecível, insano, atacando pessoas.
Então, sempre tenha em mente que o abareru talvez não tenha uma tradução direta, mas que representa o conceito de você estar enfurecido, sair por aí quebrando tudo e etc. Tipo uma torcida organizada quando seu time perde. E a gente tem kanosei, que significa possibilidade. E aru, haver. Então, há a possibilidade de acontecer o que vem antes. Existe a possibilidade daquele tigre se enfurecer, perder o controle e o bicho pegar, literalmente. E aqui uma regra bastante importante, que é uma regra muito simples, é que você liga o kanosei, garu, diretamente com o verbo. Não precisa de nenhuma partícula, não precisa de nada. Bom dia, Ana Maria. Vitor chegando, seja bem-vindo. Não precisa de nada para fazer essa ligação. Não precisa nem de um cotô, de parte, nada, nada. O verbo, normalmente na forma de dicionário, e bom dia, Elton também. Verbo na forma de dicionário e kanosei garu, faz a ligação direta. Então é muito fácil, muito intuitivo. Existe a possibilidade de o que vem antes, né? Aquele tigre perder o controle e se enfurecer. Talvez porque não está acostumado com humanos por perto. Bem tranquilo. Mais uma frase de exemplo, agora ligada à previsão do tempo, que é onde o kanosei ga aru aparece com frequência. Fuyu wa kibishiku naru kanosei mo arimasu. Existe também a possibilidade de um inverno ficar mais severo. Previsão do tempo, a moça está falando lá, assim, assado. E aí, entre outras coisas, ela fala, existe também a possibilidade do inverno ficar mais severo. Fuyu, vocês sabem, é inverno. Kibishi é um adjetivo do tipo i que significa rígido, severo, em vários contextos. Por exemplo, uma educação rígida, severa, mas também pode ser para o frio, né? Um frio muito, muito severo, muito intenso, muito, né? Que exige muito de você, né? Exige muitos casacos de você. Então é um inverno severo, né? E depois a gente tem o verbo naru, que é o verbo se tornar. Quer dizer, o inverno ele não está severo, mas ele vai se tornar severo. Ou, em um português melhor, ele vai ficar severo. Não era severo e vai ficar. E essa mudança, não era, mas agora é, essa transformação é expressa pelo naru. E antes do naru, o adjetivo do tipo i, perde esse i aqui e ganha ku. Então, kibishi vira kibishiku, kibishiku naru, né? Ficar severo. Ou ficar ainda mais severo, porque esse mais muitas vezes é omitido. Muitas vezes não tem uma palavra que signifique mais, mas fica implícito que ele fica mais severo. Porque, teoricamente, o inverno é severo já. Então, fuyu wa kibishiku naru. O inverno fica mais severo. Kanosei mo arimasu. Existe também a possibilidade. Kanosei, a possibilidade. Arimasu, existir. Aí, dependendo do grau de formalidade, a gente pode ter o aru, como teve aqui em cima. Pode ter o arimasu aqui. E o sentido é o mesmo, vocês sabem. Veja que aqui a gente tem um mo, que substitui o ga na estrutura. Por quê? Porque a possibilidade também existe. Existe também a possibilidade. Quer dizer, provavelmente a pessoa antes, no começo da previsão do tempo, falou de outras possibilidades, outras coisas que podem, devem acontecer. E agora ela fala, existe também essa possibilidade. Além das outras, existe também essa. Então pode-se perfeitamente substituir o mo pelo ga para dizer que existe também a possibilidade. Perceba que a essência da estrutura não mudou, continua a mesma coisa. A gente trocou a partícula para adicionar uma nuance um pouco diferente. Bem intuitivo, bem tranquilo, mesmo que a gente não estudasse como estrutura, e sim só como vocabulário, só trocando as palavras pelas suas correspondentes em português, provavelmente ficaria simples mesmo assim. Mas vamos tratar como estrutura. Existe a possibilidade também de um inverno ficar mais severo. E acho que existe mesmo, para falar a verdade. Vamos para mais uma frase aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão deixando no chat. Keisatsu ni yoru to
Kakushin han no kanosei wa arimasen. Aqui, por que aqui está em negrito e aqui não está? É isso? Por que está diferente? Vamos ver se a gente conserta. Aqui, aí. Agora ficou bonito. Keisatsu, polícia, né? Polícia militar. De acordo com a polícia, não há a possibilidade de ser um crime premeditado. Ok? Keisatsu significa polícia. É a instituição, a corporação polícia de um modo geral, é um termo genérico para isso. Aqui a gente tem uma estrutura gramatical que é o ni yoruto, que significa de acordo com. Por ser uma estrutura que não importa o significado do ni, o significado do to, é um bloco de informações só e a gente tem que entender dessa forma. Alguém, alguma coisa, ni yoruto, de acordo com alguém. Quando você quer emitir uma opinião, alguma coisa que é baseado no que alguém disse, você usa, né, de acordo com aquela pessoa, etc, etc, etc. É muito usado no jornalismo japonês, né, para fazer citações de algo que foi dito por outra pessoa ou por outra instituição, né, de acordo com alguém, né, para falar das declarações de políticos, de pessoas importantes e tudo mais. Keisatsu, Tânia, seja bem-vinda. Keisatsu ni yoruto, de acordo com a polícia. Aqui a gente tem uma palavra interessante, que não é muito comum, que é kakushin-han, que significa crime premeditado. Kakushin-han, ele dá a ideia de um crime que você sabia do que estava fazendo. Essa é a ideia da palavra. Você não fez sem querer, você não fez porque não sabia, você sabia o que estava fazendo e cometeu o crime. Isso é kakushin-han. E a gente pode entender, até para a tradução ficar mais curta, né? Um crime que você sabia o que estava... Crime premeditado. Se você sabia e fez, então você pensou antes. Já estava com aquilo na cabeça. Então essa é a nuance do kakushin-han. É um crime que foi cometido com a pessoa ciente do que estava fazendo, não tem desculpa, é algo premeditado. E aqui a gente tem o kanosei, que é a possibilidade. Arimasen não existe, então não existe essa possibilidade. Detalhe, aqui a gente não tem o ga, aqui a gente tem o a, que significa que o assunto da sentença é a possibilidade do crime ser premeditado. Aqui a pessoa simplesmente quis enfatizar que o assunto é essa possibilidade. Tem essa mudança pequena de nuance, mas ela é pequena e se mantém o sentido geral da coisa, né? É bem intuitivo entender. Então, não há essa possibilidade. Reparem que antes aqui a gente teve o kanosei ligado diretamente a verbos. Ele se ligou a verbos diretamente sem nenhuma partícula. Mas se ele se ligar a um substantivo, ele precisa do no. E kanosei é um substantivo, então para se ligar a um substantivo, ele precisa do no. Qual que é o raciocínio literal? Não existe a possibilidade de crime premeditado. Aqui a gente põe um ser aqui para ajudar no português, para a frase ficar mais bonitinha. Mas não existe, ou existe a possibilidade de ser esse substantivo aqui. Perceba que é bem intuitivo também, bem tranquilo de entender. Mas é sempre importante ter em mente, o kanosei vai se ligar ao que vem antes. Se for verbo, de maneira direta, se for um substantivo, através do no. E eu vou tomar aqui uma aguinha. Mais uma frase de exemplo. Chat, alguém com dúvidas? Frase adjetiva. Pode se entender dessa forma também. Em alguns casos, você pode entender dessa forma. Mas não é exatamente o caso aqui, por exemplo. Veja que a frase adjetiva é um substantivo depois de um verbo. E aqui o único verbo é esse aqui, não tem nada depois. Então não... né? Ah tá, mas você está falando aqui. Aqui sim, é o kanosei, é um substantivo que vem depois do verbo. Então você pode entender sim como uma frase
adjetiva. E como frase adjetiva, você não põe partícula entre o verbo e o substantivo. Se você acha o conceito, se algum dos outros alunos que estão aqui acha complicado o conceito, esquece. Possibilidade de fazer a ação do verbo. E fica mais fácil. É uma estrutura que pode ser entendida sem muito conhecimento de teoria. Só com algumas instruções você já entende. Vamos para mais uma frase. Eu vou pular algumas linhas aqui para quebra de página não atrapalhar a visualização. Aqui. To no byou da to shitara, ainiku naosu kanosei ga nai. Se for realmente diabetes, infelizmente não há possibilidade de curarmos. Eu não sei se procede, eu acho que diabetes, não sei, parece que agora tem cura, tem algum tratamento, está avançando a medicina. Essa é uma frase antiga, um médico disse para o paciente nos anos 90. Aqui temos to no byou, significa diabetes. Aqui esse sufixo aqui, o byou, que significa doença. Então terminou com byou, você já imagina que é uma doença ou tem algo a ver com isso. To no byou, diabetes. Aqui a gente tem o da to shitara, se for, né, supondo que seja, caso seja. Não deixa de ser a forma tará, que é uma flexão de verbo, usada com substantivos. Porque aqui a gente tem, na verdade, o to suru, que é o verbo supor, na forma tará. Se supusermos, né? Se for essa suposição correta, e o da fazendo a ligação. Você não precisa entender dessa forma, pode entender como um bloco, da to shitara, né? Supondo que seja. Ele só pode ser usado depois de substantivos. Então, supondo que seja mesmo esse substantivo que vem antes, né? Supondo que seja diabetes, se realmente for, ainiku, infelizmente, né? Infelizmente, só lamento. Naosu é o verbo curar. Alguém no chat? Naosu e naoru é daquele caso de verbos impares? Sim, vamos até aqui fazer a... Naoru é curar, naosu é curar. E agora? Qual é a diferença? Sempre alguma coisa mais ga, naoru. Algo se cura. E com naosu é o contrário. Alguma coisa mais o naosu. Cura-se. Alguma coisa. Então, alguma coisa ga naoru significa que a doença vai se curar. Alguma coisa mais o naosu, cura-se alguma coisa. Né? Aqui é uma ação que acontece, aqui é uma ação que é feita por alguém. E aqui o doutor está dizendo curarmos, né? Nossa, equipe médica, curarmos. Então, a ação intencional do médico de curar, por isso foi usado naosu, não consegue curar. Então, infelizmente, né? Curar, né? Curarmos, kanosei ganai. Possibilidade não existe, não há essa possibilidade. Kanosei, possibilidade. O aru é o verbo haver, existir, a gente já viu. E o nai é negativo, não há essa possibilidade. Poderia ser arimasen numa frase mais formal. Opa, como é informal, nai. Kanosei ganai, não há essa possibilidade de, em uma ação intencional dos médicos, curar, infelizmente, se realmente for diabetes. Talvez não seja. Mais dúvidas deixem no chat. E mais uma frase para a gente terminar aqui o kanosei garu. Veja que é bem simples, né? É bem tranquilo, não tem muito segredo. Dekiru kanosei wa hotondo nai. Olha só, hotondo nai. Dekiru significa conseguir, em uma tradução simples, direta, conseguir, ser capaz. Vocês conhecem essa frase, esse verbo. Kanosei, possibilidade. Já vamos memorizar essa frase sem precisar do Anki, não pelas repetições do Anki, pelas repetições dessa aula. Então, a possibilidade de conseguir. Aru é o verbo existir, nai significa não existir. Então, não há chances, não há possibilidade de conseguir. Veja que eu posso traduzir o kanosei, possibilidade, como chance, porque nesse contexto é a mesma coisa.
E aqui a gente tem no meio do caminho rotondo. Rotondo é uma palavra que significa quase tudo. Ou quase nada numa frase negativa. Num sentido de quase. Assim, não é tudo, mas é quase. Ou não é nada, mas quase nada. Não chega a ser nada, mas é quase nada. Então a chance, a possibilidade de conseguir é quase nada. Quase não existe. Praticamente não existe. É quase zero. Eventualmente vocês vão ver rotondo no meio do kanosei garu, normalmente com a forma negativa, para dizer, ó, praticamente não existe. Praticamente não tem possibilidade de conseguir. E o rotondo, algumas pessoas também encaram como uma estrutura gramatical, mas ele é essencialmente uma palavra que significa quase, no sentido de quase tudo ou quase nada. Daisy está de volta, seja bem-vinda. Não sei se ficou alguma dúvida, vocês vão deixando no chat. Agora a gente vai para o sore garu. Existe o risco de. Percebam que o osore pode estar aqui em hiragana, pode estar em kanji, e não tem regras rígidas sobre isso. É uma opção de quem escreve. Usar o hiragana ou o kanji, né? Quanto mais formal a escrita, quanto mais, né, um documento oficial, provavelmente vai usar os kanjis, mas não é obrigatório. Pode-se usar e é comum usar só o hiragana. O sore é uma palavra que significa risco. Inclusive esse primeiro kanji aqui, ele significa, tem uma nuance de medo, de algo ruim, né? Então é o risco. Esse rotundo serve também para quase consegui, quase fiz, quase bati o carro. Digo para dizer que uma ação quase foi feita, mas não foi. Não serve. O rotundo ele é mais quase de quantidade, quase isso, quase aquilo, quase aquela quantidade. Nesse caso, quase uma quantidade de possibilidade zero. Então é um pouco diferente. Não serviria para esse caso. O sore, risco, né? Um risco aqui num contexto ruim. Aqui, por nada, Gabriel. O sore garu, vocês viram que o kanosei garu existe a possibilidade. Aqui não diz se a possibilidade é alta ou se é grande, só diz que existe a possibilidade. Né? Nesse caso específico aqui, a gente tem uma palavra que determina que não existe, quase não existe. E aqui a possibilidade, pode existir a possibilidade, pode ser para uma coisa ruim, tipo não poder curar, como pode ser para alguma coisa boa. Eu não coloquei nenhum exemplo de coisa boa. Aqui o inverno fica severo, eu gosto de frio. Uma coisa boa, ficar mais frio ainda. Para mim. Desculpe se alguém discorda. Então pode ser para uma coisa boa, pode ser para uma coisa ruim. Existe a possibilidade. Se é bom ou se é ruim, não importa. Se a estrutura serve para coisas boas ou para coisas ruins. Só indica que alguma coisa é possível. Aqui a gente vai ver, existe o risco de, e se refere a coisas ruins. Né? Existe o risco de acontecer, e o que vem antes é obrigatoriamente uma coisa ruim, que não pode, não deveria acontecer. Vamos aqui. Itsuka jamani naru o sore ga aru yo. Existe o risco disso um dia virar um problema. Itsuka significa um dia, né? Um dia, isso não um dia de um dia, 2 dias, 3 dias, mas de um dia. Algum dia aí, quem sabe, né? Um dia desses, nesse sentido. Então, em um dia desses aí, jama. Jama significa incômodo, né? Alguma coisa que te atrapalha, incomoda, fica no teu caminho, toma seu tempo e sua paciência, né? Um problema, um português mais claro, uma encheção de saco. Isso é jama. Naru significa se tornar, então jamani naru significa se tornar um problema, se tornar um incômodo, uma encheção. Costuma aparecer junto, jamani naru, se tornar um problema. Né? Quando você vai até incomodar uma pessoa e fica meio assim, você fala, jamani naru takunai, né? Não quero me tornar um problema para você. É comum aparecer junto. E é um verbo aqui, então liga direto com o sore garu. O risco, né? Ele existe. Existe o risco de um dia isso se tornar um problema.
uma encheção, um incômodo. E o io é a partícula de fim de frase que dá mais ênfase. Tá chamando a tua atenção porque eu tô falando, ó, presta atenção, existe o risco disso virar um problema, hein? Estou dando mais ênfase. Porque depois, se virar um problema, é para mim que você vai pedir ajuda. Então, já estou avisando já. O soregaru, existe esse risco. Aí você pergunta, mas eu poderia trocar por kanosei garu? Existe a possibilidade? Poderia. Não é porque se existe o risco, não existe a possibilidade. Teoricamente, sim. Então, usar um ou outro é critério do falante. Você vai usar o osore garu se você realmente acha que é um risco, assim, é um problema mesmo. Se aquilo realmente tem uma nuance negativa para você, provavelmente você vai usar o osore garu. Mas poderia usar o kanosei garu aqui também. O que não pode é usar o osore garu num contexto positivo, né? Existe o risco de ganhar na Mega Sena. Isso não é um risco, isso é uma coisa boa. Não pode usar o osore garu. Mais uma frase aqui. Umas frases um pouquinho maiores agora, né? Vamos trabalhar o vocabulário. Shitsumei suru osore ga nai toki ita toki ureshi naki shita. Quando eu ouvi que não existia o risco de ele perder a visão, chorei de felicidade. Né? Aquele tigre lá da primeira frase se enfureceu, foi com as garras lá, acertou aqui o rosto da pessoa, acharam que ia perder a visão. O médico disse que não existe o risco dele perder a visão. E os familiares choraram de felicidade. Shitsumei suru é um verbo que é muito útil, mas que não aparece muito em materiais didáticos, que é perder a visão. Literalmente, né? Ficar cego por algum motivo, uma doença, um problema. Shitsumei suru. Então, inclusive aqui, esse é o kanji de perda e esse aqui é o kanji de luz, clareza. Né? Então, você perde a luz da coisa. E aqui vocês vejam que o osore garu, aqui osore ganai, ele não precisa estar obrigatoriamente no final da frase. É bem comum, mas não precisa, não é obrigatório. Pode aparecer antes, dependendo da frase. Adoro essas histórias. Um dia a gente vai ter aula ao vivo, histórias do Charles. Mas esse dia não será hoje. Osore ganai, né? Trocamos o aru por nai porque não existe o risco. Então, não existe o risco de perder a visão. Ok? Kita, o verbo kiku, vocês conhecem, é o verbo ouvir. Kita, ouvir. Né? E o toki é o quando. Então, quando eu ouvi, Charles, e esse to? A gente usa o to para indicar coisas que foram faladas ou pensadas, né? To, you, to, omou. Vocês muitos já estudaram essas estruturas. O to indica que alguma coisa foi dita por alguém, né? Alguma coisa, to, e tá, disse alguma coisa. Se você ouve alguma coisa que alguém falou, você também usa o to. Porque alguém disse isso aqui. Então, alguém disse, né? Não existe o risco de perder a visão. Então, o que eu ouvi? Eu ouvi o que a pessoa falou, então eu vou usar o to também. Quando eu ouvi que, normalmente o que ajuda a traduzir bem aqui, quando eu ouvi que não existiu o risco de perder a visão. Isso foi dito por alguém, pelo médico, com certeza. E aqui outra palavra interessante, ureshi naki. Aqui talvez eu devesse pular as linhas aqui para quebra de página não atrapalhar. Ureshi naki é um substantivo, tá? Que significa choro de alegria. É até um pouco intuitivo, né? Ureshi é alegria, naki choro, então é um choro de alegria. Quando você chora de alegria, esse choro é ureshi naki. E ele vira suru, ele vira verbo quando coloca assim um suru. Ureshi naki suru, chorar de alegria. Então o substantivo aqui virou um verbo. E aqui está no passado, está, né? Ureshi naki está, chorei de alegria, de felicidade, né? Até de alívio nesse caso. Então veja que o osore garu não precisa obrigatoriamente estar no fim da frase, é o mais comum, não é obrigatório. E sempre vamos usar o bom senso, vai depender da frase, do contexto, enfim. Ok? Dúvidas? Chat, por favor. Não vão para casa com dúvidas.
mesmo que vocês já estejam talvez em casa. Vamos para mais uma frase de exemplo. Aqui. Jitsu wa itsumo gokai sareru o sore ga aru darou, né? A verdade é que sempre tem o risco de sermos mal interpretados, né? Jitsu wa é uma expressão. O que significa o jitsu sozinho? Por que tem o wa? Porque é uma expressão. Jitsu wa significa na verdade, né? A verdade é que, né? Na verdade sempre tem o risco. A verdade é que sempre tem o risco, né? A verdade é que estou cansado, estou com sono, a verdade, né? Quando você vai falar a verdade é que jitsu wa. Muito bom para introduzir alguma explicação de alguma coisa que você queira fazer. Itsumo significa sempre, sempre, né? Tranquilo de entender. E aqui a gente tem gokai. Gokai suru significa entender errado, interpretar errado, né? Interpretar mal. Gokai sareru é a forma passiva, é sofrer a ação de alguém entender mal. Então, gokai suru é interpretar mal, gokai sareru é ser mal interpretado. Você sofre a ação de alguém que te interpretou mal. Osore ga aru, existe o risco. Então, existe o risco de ser mal interpretado. Você falou uma coisa, a pessoa entendeu outra. Você quis fazer uma brincadeira, a pessoa fica ofendida. Às vezes acontece. Sempre existe o risco, na verdade, de você ser mal interpretado. Aí a gente tem depois aqui o darou. O que é o darou? A gente teve uma aula sobre o darou na semana passada ou retrasada. Espero que vocês tenham visto. O darou, ele tem várias funções, aqui ele meio que busca concordância, né? Até por isso tem um ne, que também busca concordância, né? O darou seria um né, não é isso? Não concorda, né? Estou afirmando, o darou indica uma alta probabilidade, então tem uma boa chance de eu estar certo, mas eu quero que você concorde. E o ne também quer que você concorde, também é um né. Então eu estou pedindo para a pessoa concordar. Existe sempre o risco de sermos mal interpretados, né? Não acha? Não estou certo? É mais ou menos isso. Esse é o no, que ele é contraído, vira na linguagem falada, porque os japoneses gostam de contrair, de reduzir, abreviar, né? Tem um verbo para isso, tanshikusuru, que é abreviar o máximo possível para tudo ficar menor. Eles não gostam de palavras muito grandes, embora algumas existam. E tem função meio que de explicação. Eu estou explicando que sempre tem esse risco, né? Ao mesmo tempo que eu pergunto se você não concorda. E tem sempre esse risco, né? Não sei se vocês concordam comigo. Mas existe esse risco. Ok? Mais uma frase aqui, que inclusive é a última. Mas tem gente no chat, o chat tem prioridade. Poderia repetir a explicação do darou? Posso? O chat tem prioridade. O darou indica várias coisas. Em frase afirmativa, ele vai indicar uma alta probabilidade, né? Enquanto o kanosei garu indica que existe a possibilidade, o darou indica uma alta probabilidade. Se eu disser para você, amegafuru darou, amegafuru chover, vai chover. O darou indica que tem uma alta probabilidade disso acontecer, uns 80%. Tá trovejando, as nuvens estão escuras e os cachorros estão fugindo, acho que vai chover. Indica uma alta probabilidade. Não é uma certeza absoluta, mas é muito provável. Em alguns casos, ele também busca uma concordância, né? Eu estou dizendo que isso é muito provável, mas eu quero que você concorde, né? Então, é uma afirmação meio pergunta, assim, do tipo, tal coisa é assim, né? Eu quero que você concorde comigo. Tem essa nuance também. E aqui é o caso. Eu estou dizendo que sempre tem o risco de sermos mal interpretados, eu estou, darou, né? Você não acha? Não é isso? É uma tentativa de fazer você concordar comigo. Ao mesmo tempo que eu digo que é a minha opinião, que isso é muito provável, eu meio que quero que você concorde comigo. Vários exemplos sobre isso na aula ao vivo sobre darou e deixou, cuja gravação está no nosso portal. Procure lá e não perca essa chance. Mas se a dúvida permanecer, manifeste-se de novo. É a forma passiva, a Sara. O Gokai Sareru é a forma passiva.
do Gokai Suru, é verdade. A forma passiva é ensinada no tópico 14 ou 15. Verbos suru vão para a forma passiva virando sareru, né? E rapidamente sobre a forma passiva, imagine, por exemplo, um saboroso sanduíche. Não deu tempo de comer antes da aula, achei que seria feio comer durante. Né? Eu posso dizer boku wa taberu, eu como. Né? É o meu ponto de vista, eu faço ação. Mas do ponto de vista do sanduíche, o sanduíche iria dizer boku wa taberareru, né? Eu vou ser comido. Porque ele vai sofrer a ação de eu comer. Né? Isso existe em português, vestir, ser vestido, fazer, ser feito, etc. E a gente manifesta isso no japonês com a forma passiva, que tem uma flexão específica. Não é algo difícil e vamos ter muitos detalhes no tópico 14. Gokai suru é você entender errado. Gokai suru é você sofrer a ação de ter sido entendido errado. Você foi mal entendido. Alguém não te entendeu. Quando chegar na lição do tópico 14 ou 15, confesso que não lembro, vai ficar mais claro. Mas se a dúvida permanecer, estou aqui. Mais uma frase, a última, e depois teremos uns minutos para tirarmos dúvidas, se ainda houverem. Taiyo ga nakunaru osore ga aru toiu eiga deshita. É um filme em que há o risco de o sol desaparecer. É uma obra de ficção distópica. Logo chega lá, com certeza, Sara. Taiyo, o sol. Sol, esse que dispensa apresentações. Vocês conhecem. Aqui em Curitiba a gente dificilmente o vê, mas vocês e outras cidades devem conhecê-lo bem. Voz passiva é o tópico 15. Obrigado, Gabriel. Nakunaru é o verbo desaparecer, deixar de existir. Pode até ser traduzido como acabar e etc., mas a ideia é que existia antes, não existe mais. Tanto que se você for ver aqui, o naku, ele na verdade, ele dá a ideia de não mais e o naru de se tornar. Então, existia e agora não mais existe. Né? Existe uma mudança de estado. Antes existia, agora não mais, deixa de existir. Então, é o verbo deixar de existir. Taiyo ga nakunaru, o sol deixa de existir. Aqui traduzido como desaparecer para soar mais natural em português. Mas não é sumir de onde ele foi. Desapareceu para sempre, já eras. E agora? Osore garu, a gente já até enjoou já, né? Existe o risco. Então, existe o risco de o sol desaparecer. E aqui a gente tem Eiga. Eiga é filme. Né? Esses que você assiste, que você antigamente alugava, hoje você vê nos streamings, na TV a cabo, no cinema, um filme. Desta é o passado do des. Então, Eiga des é um filme. Eiga desta era um filme. Era um filme em que existia esse risco. Mas e o Toyu? Aqui temos um uso do Toyu que gera muita confusão. E agora a gente vai acabar com essa confusão. Quando a gente vai descrever alguma coisa, a gente usa o Toyu para dar uma ideia de que é o seguinte. Por exemplo, aqui, Eiga é um filme e o Toyu dá uma ideia de que é o seguinte. Então, é um filme que esse filme é o seguinte. E aí você explica o que é o filme. Um filme em que há o risco do sol desaparecer. Então, é um filme em que é o seguinte, em que acontece o seguinte, em que a história é o seguinte. Esse é o seguinte de explicação. É o seguinte, o filme é o seguinte. E aí você diz o que vem no filme. Só que em japonês a gente explica antes, põe o Toyu e põe o Eiga de trás para frente. Então é um filme em que acontece o seguinte. Existe o risco de o sol desaparecer. Esse é o uso do Toyu. Ele é muito contraintuitivo, ao contrário de tudo que a gente viu nessa aula, que era simples e tranquilo. Porque primeiro que a gente aprende o Toyu como o verbo yu, o verbo dizer. E aqui não é exatamente algo que foi dito. A gente também tem o Toyu que se chama Charles Toyu Sensei, professor que se chama Charles, sempre de trás para frente. E aqui não é nenhum desses usos, aqui é uma coisa específica. Tenha em mente esse Toyu de mais difícil entendimento como que é o seguinte, um filme que é o seguinte. E aí, antes veio a explicação do que é o filme. Esse é o seguinte não aparece na tradução,
porque ficaria horrível, mas ele ajuda a entender a nuance da coisa toda. Se tirasse o toyu, ainda estaria gramaticalmente correta a frase? Não estaria. O Taiyoga Naku Naru funcionaria como adjetivo de eiga? Não exatamente. Se a gente tirar o toyu, fica incompleto pelo pensamento japonês. Porque o soregaru, existe o risco, né? O filme, existiria o risco, entendeu? O filme, a obra, existiria o risco. Existe um risco com a obra, com o filme, com o arquivo de vídeo. Mas não, é um filme em que, né, esse filme, ele é o seguinte. E aí existe toda essa característica dele aqui, de o sol correr o risco de desaparecer. Então, sem o toyu, a frase fica gramaticalmente errada. Um japonês talvez até entenda. Ele vai entender, na verdade, porque eu já cometi o erro de, num contexto assim, esquecer o toyu quando conversei com uma pessoa, e a pessoa entendeu, mas não está errado. Tem que ter esse toyu. Então, é muito usado quando você vai descrever alguma coisa, né? Uma ideia que é a seguinte. Aí você vai dizer qual é a ideia. E aí você põe o toyu e, na verdade, antes você já disse qual é a ideia. Uma história que é assim. E aí você vai colocar primeiro a história, depois o toyu, depois a palavra história. Monogatari. É um uso do toyu um pouco mais complicadinho, mas que a gente vai pegando com o jeito. Aliás, olha que boa ideia. Uma aula ao vivo só sobre esse toyu. Vamos marcar. Pessoal, acabaram-se as frases de exemplo. Acho que até o Kanosei Garu ficou tranquilo, imagino. O nosso querido Orsoregaru também ficou tranquilo. E agora eu quero saber se vocês ainda têm dúvidas, porque ainda temos alguma pergunta. Sobre a pergunta do Gabriel, como poderia ser dito o tipo de quase que ele citou? Quase consegui, quase fiz, quase bati o carro. Julia, você se importa se eu te responder por e-mail? Existe mais de uma forma e é um pouco complicadinho de explicar. Eu teria que pensar em umas frases de exemplo de uma maneira mais legal de explicar, porque embora isso seja algo muito simples em português de se expressar, em japonês nem tanto. Então, eu te responderia por e-mail. Sobre o rotondo, ele dá uma ideia de quase tudo. Então, assim, existe uma quantidade de alguma coisa e a gente está falando que quase toda aquela quantidade é alguma coisa. Né? Então, por exemplo, se eu quase bati o carro, eu não uso rotondo. Mas se eu tenho uma concessionária com 300 carros e com um só eu bati em quase todos, eu uso rotondo, porque eu tenho uma grande quantidade e quase toda essa quantidade foi prejudicada pela minha burrice e falta de habilidade com carros. Então, tem uma quantidade de alguma coisa e o rotondo se refere a essa quantidade para dar uma ideia de quase aquilo. Quase tudo. Quase toda aquela quantidade. Ou quase nada. Tem uma quantidade envolvida. Não é uma ação, um verbo que quase aquilo aconteceu. Eu quase me engasguei. Não é rotondo, né? Agora, se quase todos vocês riram, aí temos uma quantidade de alunos e quase todos riram. Aí vocês podem usar o rotondo, né? E podem rir também. Acontece, a gente está aqui exposto a isso. É uma estrutura bem simples, duas estruturas relativamente simples, o Kanosei-garu e o Osore-garu, mas elas aparecem com uma certa frequência. Então, por isso que é bom a gente já se antecipar e deixar isso claro para vocês. Gostaria de obter o arquivo de sentenças da aula. Sim, é que na verdade eu não consigo colocar aqui. A gente está disponibilizando, vai estar preparando um local
provavelmente um link para baixar todas as que já tiveram, todas as sentenças, arquivos de sentenças que já tiveram. Acredito que a gente, essa semana ainda, deva ter um local em que você vai lá, clica e pega todos os arquivos e a gente vai atualizando. Mas por hora eu vou pedir que você peça por e-mail para a gente, por favor. Aí a gente manda por anexo. Rotondo é quase sub-ET. É quase, exatamente. Bom trocadilho, bom entendimento. E é isso, pessoal. Mais dúvidas? Quinta-feira, 17 horas, horário de Brasília, tem mais uma aula ao vivo, que é sobre Te-Miru, verbo na forma T mais Miru, experimentando coisas, tentando coisas. E todos convidados. Mais dúvidas? Mais alguém? Aqui, aparentemente não. Promissora aula de quinta, é verdade. Promete muito essa aula. Haja coração. Então é isso, né, pessoal? Obrigado a todos pela presença. Espero que tenham conseguido entender bem aí esses dois elementos, essas duas estruturas gramaticais. Quem quiser o arquivo de sentenças, pede para a gente por e-mail, que eu já mando já daqui a pouco. Nos vemos no suporte, que é para onde eu vou agora também, né? Responder as dúvidas de ontem do fim da tarde, e de hoje de manhã, e de madrugada, e etc. E vamos que vamos aí, bons estudos para todo mundo, e é isso aí, até quinta, para aqueles que puderem estar na aula. Fui.